Ou de casa. Lockdown, quarentena, tempos angustiantes para muitos, tempos estranhos, tempos difíceis, não é mesmo? Bom, eu tenho ouvido várias mensagens, assim como você. Muita coisa legal acontecendo, muita gente torcendo uns pelos outros, sendo solidário, apoiando, tudo isso muito legal. Só que tem uma mensagem que aparece de maneira sutil também nesse meio, que se refere a nós extrairmos de nós mesmos a solução para tudo isso. Também parece bonito, mas a afirmação perigosa e séria é que nós não precisamos da ajuda do alto. Dá uma olhada no que o apresentador da CNN, Chris Cuomo, falou. Remember, if you believe in one another, and if you do the right thing for yourself and your community, things will get better in this country. You don't need help from above, it's within us. Ele não poderia ter sido mais direto e claro na sua afirmação. Se nós fizermos as coisas certas, do jeito certo, para nós e para os outros, a gente não precisa da ajuda do alto, não precisa de Deus. Ele só não disse o que são essas coisas certas, né? Me fez lembrar de Stephen Hawking, e eu trouxe aqui duas coisas que esse filósofo, esse expoente de inteligência e percepção falou, que também não precisamos da ajuda do alto, não precisamos de Deus. Olha só, não precisamos de Deus. As leis da ciência bastam para explicar o universo. Pronto, nós conseguimos. E disse também, eu temo pelo futuro da humanidade. Opa, parece que vai sair coisa boa daí, mas aí ele complementa, mas que não será necessário clamar por Deus. No mesmo tom, né, do apresentador da CNN. E ainda um outro filósofo, o Bertrand Russell. Ele falou assim, a religião é algo que sobrou da infância da nossa inteligência. Ela desaparecerá gradualmente à medida que adotarmos a razão e a ciência como nossas diretrizes. Ou seja, nós vamos achar direção pela razão e pela ciência. Nós não precisamos da ajuda do alto. É como se a gente tivesse assim, tudo na nossa mão. E para que lançar a mão de Deus? Não tem necessidade. Percebe uma artimanha estranha, né? Deus, a gente se vira sozinho. A gente vê muito isso nas Escrituras e é onde isso foi parar. Tem uma declaração humanista que eu quero trazer também, para a gente começar a nossa reflexão a partir dela. Olha só. Manifesto humanista. Nenhuma deidade nos salvará, devemos nos salvar. Bom, partindo desse princípio, a gente sabe que a gente vive num século muito humanista, já há algum tempo, né? Eu acho que está na hora da gente se aprofundar mais e definir o nosso coração. A gente precisa da ajuda do alto ou a gente não precisa da ajuda do alto? Hoje a gente vê bastante e lê muito, tem muitos best-sellers, vendido demais, livros de autoajuda, né? E aí dá para você fazer até uma comparação, a autoajuda, auto com U, e autoajuda, ajuda do alto, com L. Bom, a autoajuda ela serve como uma chave para o sucesso. A afirmação é assim, nós temos como nos ajudar a melhorarmos, a subirmos de patamar, a avançarmos e obtermos sucesso por nós mesmos, né? Nós sabemos o caminho. E a outra não, a outra diz, olha, a gente não sabe o caminho, a gente vai se perder, a gente é fraco, a nossa percepção não é suficiente. E nisso, Romanos 8,26 fala, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Bom, assiste, ajuda, apoia, dá direção, orienta, suporta, tudo isso o Espírito faz na nossa fraqueza. E eu queria continuar falando aqui sobre antropocentrismo, ou seja, o homem no meio. Tudo isso tem a ver com o humanismo, né? O homem no meio, o homem é o centro. Então, não quero falar do humanismo ateu, que é aquele filiado ao Marx, né, do comunista.
O humanismo científico, que é de uma tradição positivista, nós não vamos entrar nisso, mas é um outro tipo de estudo humanista. O humanista pragmatista, que também tem uma associação com Marx. O humanismo evolucionista, né, de Julian Hawley. E o humanismo existencialista, de Jean Paul Sartre. Esses daí, dá para a gente gastar horas e dias falando sobre eles. No fundo, no frigir dos ovos, eles são muito parecidos, muito comuns. Tem quem não concorde, há controvérsias. Mas todos o homem no centro. Mas o que me incomoda de fato, e isso sim me incomoda muito, é quando se fala do humanismo religioso. Uau! Bom, esse termo religioso eu já não gosto muito, né? Porque ele foi deformado, ele foi adulterado com o passar do tempo. E ele se refere a coisas que não necessariamente são coisas vindas do trono de Deus. São coisas mais humanas do que coisas divinas. É o que se tornou, né? Também não é a nossa discussão aqui. Mas o que seria esse humanismo religioso? São atividades religiosas que levam o homem a se chegar a Deus, supostamente, e o homem centrado em si mesmo, ou seja, Deus é aquele que vem suprir a minha necessidade. Eu sou o centro. Tudo orbita à minha volta. Quando eu preciso de Deus, eu o clamo. Ele vem, ele me ajuda, ele me acode e me livra. E eu continuo na minha jornada. Sempre que tenho dificuldade, eu tenho a chave. Deus me ajuda. Certa vez eu fui chamado para um momento difícil de uma família. A filha desse casal estava possessa, endemoniada. Encontrei a moça numa situação muito complicada, muito difícil. Jesus operou, libertou. Só que depois Deus me deu uma palavra e que eu guardo comigo para sempre. Eu percebi que eles estavam aliviados, porque aquele problema imediato tinha desaparecido. Só que o alívio deles fez com que eles se afastassem de Jesus. Eles falavam assim, bom, que bom. Ainda bem que isso não vai acontecer mais, a gente vai voltar para a nossa vida. Quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, espera um pouco, tem alguma coisa errada. Jesus serviu como um Tilenol, eu estou com dor de cabeça, pego o meu comprimido, meu Tilenol, tomo, poxa, esse remédio é bom mesmo. Tomei, minha dor de cabeça foi embora. Uau! Agora ponho ele na gaveta e continuo minha vida. Se aparecer outra dor de cabeça, já sei onde está a minha solução. Jesus não é Tilenol. Então essa ajuda do alto no humanismo religioso é exatamente isso. É a religião com o homem no centro. É a religião de um Deus que está de garçom, né? Ele bota toda aquela indumentária, uma bandeja e nos serve. Por quê? Porque nós somos filhinhos amados dele. Ele é todo poderoso. Ele está aqui, ele nos ajuda, nos consola. Uau! Sem criticar. Lembra daquelas caixinhas de promessa? Eu cresci com aquilo, né? São palavras tiradas da Bíblia, totalmente fora de contexto, mas serve para quê? Serve como medicamentos da alma. Se ele é aquilo, aquilo traz um alento. Fora do contexto, não é aquilo que quer dizer, mas não importa, serviu de alento. Deus não é um Deus de caixinha de promessa e muito menos um Deus garçom. Sim, ele cuida de nós, mas nós não somos e nunca seremos o centro, né? Mas o humanismo religioso está para todo lado. Parece que é o que agrada, a mensagem que agrada. Lembra de Isaías? Profetizai-nos ilusão. Isaías, não fala essas coisas sérias demais, não. Fala aquilo que apraz, aquilo que agrada, aquilo que é bom, aquilo que a gente gosta de ouvir. Esse não é o caminho. Olha só, você tem uma frase de um poeta, que eu não sei quem é, que diz que não há ateu em trincheiras. Não sei bem se é verdade, mas a mensagem aqui é o seguinte: a trincheira existe quando eu preciso dela. Mesma coisa do Tilenol. Eu preciso de um abrigo e esse abrigo é por um tempo. Esse abrigo vai me suportar. Quando não há necessidade mais desse abrigo, eu dispenso o abrigo e prossigo para a minha vida normal. Se eu não preciso de um abrigo, presta atenção, se eu não preciso de me abrigar de nada, eu não preciso de Deus. Eu não preciso da ajuda do alto. É diferente do que o apresentador da CNN falou? É diferente. Eu ainda busco ao Senhor, eu ainda busco a ajuda do alto.
Mas o humanismo religioso busca a ajuda do alto até que o problema esteja sanado. A partir daí, Senhor, até a próxima vez, até la vista, né? E prossigo na minha vida inclinada pelos meus desejos, pelas minhas concupiscências, pelas minhas motivações, seja elas quais forem. Esse é um problema grave que incomoda muito. E isso faz com que muita gente que não é ligada ao Senhor, não tem temor do Senhor, jamais queira se aproximar, porque é uma religião vazia. Não é religião de poder, porque ali não habita a doce presença do Espírito Santo de Deus. Claramente, Deus não é um Deus garçom. Ele sim, ele prepara uma mesa na presença dos nossos adversários, unge nossa cabeça com óleo, o cálice transborda, é o nosso pastor, nada nos faltará. Amém. Mas ele é Senhor. É ele que determina, é ele que comanda, é ele que guia, é ele que instrui. Fora isso, é religião mesmo, pura. E sim, é um humanismo religioso. Olha só aqui em Salmo 106:13. Porém cedo se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. Ou seja, até começaram bem, mas se esqueceram das obras e não perseveraram, não esperaram o conselho do Senhor. Então a ajuda que receberam foi uma ajuda de interesse pessoal para um momento único, específico pelo menos. E assim caminha muita gente com Deus, né? Sempre que está apertado, dobra seus joelhos. Fora disso não há necessidade. Eu quero meditar rapidinho a questão de onde é que isso começou. Onde é que começou o homem a achar que pode viver como centro? Olha, começou no começo, começou no início. Não tem a data, não tem um período, mas a gente sabe quando foi. Aquele lugar que Deus reservou para o homem, preparou para o homem, fez para o homem o jardim do Éden, para ele ter prazer e alegria ali, ter uma vida maravilhosa. E tiveram, né? Adão caminhava todas as manhãs, todas as tardes com Deus no jardim, conversavam. Uau, o que deveria ser aquilo? Uau! Bom, naquele lugar aconteceu o que todos nós sabemos, né? A tentação do inimigo através da serpente para Eva. E qual foi essa missão? O que pretendia a serpente? O que ela foi fazer ali? Bom, ela era adversária, ela era maligna, ela tinha a intenção de fazer com que o homem, o quê? Se independesse de Deus. Que o homem se afastasse de Deus, com que o homem dissesse, não preciso mais de você, não preciso seguir suas direções, suas instruções, seus conselhos e os seus mandamentos. Uau, será que não é isso hoje ainda a obra da serpente? Porque se ela conseguir fazer com que a gente se independa de Deus, pronto, aí a gente está no miserê total, a gente está à mercê dela mesma, à mercê do inimigo. Dá uma olhada lá o que Deus disse quando botou o homem no jardim, apresentou aquele jardim. Gente, se a terra até hoje é essa coisa maravilhosa de bonita. Pois é, olha só. Gênesis 2, a partir do 16, fala assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Estava cheio de árvore, né? Então devia ter todas as frutas que a gente conhece e até algumas que já não estão mais por aí, né? Todas essas árvores estavam disponíveis ao homem. Deus fez para o homem comer. Livremente, tanto que quiser, do jeito que quiser. Tá aí, foi para você que eu fiz. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Pronto. Se hoje a gente tem variedade e variedade e variedade de frutas, tinha muito mais ainda. E as frutas deviam ser muito mais gostosas. Essa é a posição minha. Pois você podia comer de tudo, menos daquela árvore que está lá no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Isso foi o que Deus disse. Numa boa, explicou a coisa, mostrou, olha, e foi mostrar todo o jardim, mostrou a árvore do conhecimento do bem e do mal, mostrou todo o resto, e ali eles passeavam, eles conversavam, eles tinham comunhão, relacionamento, era tudo muito bom. Daí, apareceu a serpente no jardim.
Em Gênesis 3:1, no capítulo seguinte: e assim é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Está aí onde começou o engano. Primeiro, Deus disse: você pode comer de toda a árvore do jardim, menos de uma. Está aí, toda a abundância eu fiz para você, é seu, eu te dei. Pensei em você quando eu fiz isso. Aí o inimigo chega e fala assim: ei, Deus disse que você não pode comer de nada do jardim? Ele sabia muito bem do que se tratava. A questão ali era, ele estava colocando em questão, tinha uma intenção por trás disso. Era uma pergunta capciosa. E aí Eva vai e começa a indagar, fala: não. Mais na frente, no versículo 2, ela fala assim: a mulher disse para a serpente: não, do fruto das árvores do jardim comeremos. Não tem, ele não falou disso, falou que podia, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, não comereis dele, e nem nele tocareis, porque senão você vai morrer. Eva acrescentou uma coisa na palavra de Deus. Deus não falou que não podia tocar, mas ela falou. Ela falou assim: ele falou que não pode comer nem tocar nessa árvore, porque essa árvore aí é um negócio, é o nosso perigo, a gente já tem até medo dela. Olha só, essa frasezinha era que Satanás queria ouvir. Não, Deus disse que pode comer de tudo, mas, não é tudo, não. Tem uma árvore lá no meio do jardim, aquelazinha lá, a gente não pode nem tocar na bichinha, porque Deus falou assim: não é para comer nem tocar, esse negócio aí é separado, esquece que existe. Não foi isso que Deus disse, não era a intenção do jardim que houvesse essa cena toda de Eva, não pode nem tocar. Essa expressão que Satanás buscava. Então Deus, que foi o doador, ele criou, ele pensou em cada fruta, em cada gosto. Gente, é tão maravilhoso. Eu tô nesse verão eu plantei algumas sementes aqui, elas estão crescendo e eu fico olhando, né, a melancia, o tomate. Eu fico maravilhado. Naquela sementinha está nascendo uma fruta linda e maravilhosa e gostosa. Pois é, Deus que pensou nisso, Deus que projetou isso. Ele era doador. Satanás trocou. Falou assim: Deus não é doador, ele é um tomador, ele está tirando de você. E ele era o quê? Qual era a intenção da serpente? O que ele ia lucrar? Ela queria alertar Eva por causa de quê? Ela é boazinha? Então, Eva, quando comeu da fruta, ela fez exatamente isso. Ela deu valor, deu razão às palavras da serpente e desacreditou do que Deus tinha falado. Então, ali que está a essência do mal. O homem aprendeu o mal não por determinação de Deus, ele aprendeu por experiência. Ele experimentou o mal. Quando ele comeu daquele fruto, ele viu que foi enganado, ele viu que aquilo tudo era problema. Então o homem teve que sair do jardim. Essa foi a principal consequência, a primeira consequência, vamos dizer. Teve que sair do jardim, porque a promessa dizia exatamente isso: não faz, porque se fizer tem consequência, né? A palavra diz aqui o seguinte, olha só. A serpente disse: certamente não morrereis. Aí que Eva decidiu comer. Quando a serpente falou: não, Deus falou que vai morrer, mas não vai. Foi uma palavra contra a outra. Só que não foi logo de cara. Teve aquela preparação toda. Teve aquele momento de fazer Eva duvidar que Deus era doador e sim um tomador. Enfim. E aí Satanás fez com que o homem se independesse de Deus. Ponto. Essa é a obra que ele tem. Porque se você se independer de Deus, primeiro você está na mão dele. E segundo, você não vai poder usufruir dessa presença doce e maravilhosa que o homem tinha no jardim. Porque você trocou de Senhor, você decidiu se submeter ao relatório da serpente, não ao relatório de Deus. Dá uma olhada aqui no outro verso que fala assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Romanos 1:25. Ainda é a obra maligna de hoje. Mudar a verdade de Deus em mentira. Quantas pessoas eu tenho visto, puxa, Deus caramba, né?
podia aliviar, os decretos são muito difíceis, por que não dá uma folguinha, deixa a gente curtir, como se esse fosse o nosso Deus, um Deus tomador, um Deus que tira de nós. A gente podia ser tão feliz se não fosse os decretos de Deus. Andar com Deus é difícil demais. Como é difícil andar com Deus. De onde é que você tirou isso? É a coisa mais plena, mais gostosa, que edifica mais, que preenche mais, que alegra mais o coração do homem, é exatamente a presença de Deus. Só que Satanás detonou, modificou, lambruscou tudo. Fez com que o homem começasse a achar Deus pesado, os mandamentos pesados, o caminhar com Deus e o caminho de Deus pesado. Por quê? Porque ele passou a ser um Deus tomador. Então, tirou aquela imagem de um Deus bom para um Deus hostil. E a serpente, que era maligna, ficou de boazinha na fita. Não até Deus aparecer e botar as coisas, os pingos nos is, mas infelizmente a humanidade já estava no seu caminho tortuoso. O resultado não foi só que o homem perdeu o jardim. Ainda ficou na terra, né? Maravilhosa, não era aquele jardim todo, mas ainda é maravilhoso, dá para levar uma vida boa, né? Se a gente fizer tudo, como diz o Chris Coleman da CNN, se a gente fizer tudo certinho, a gente está muito bem na fita, né? Mas não é nada disso. Olha o que aconteceu com o homem. Olha como o homem é. E aqui, a partir do relato bíblico, você define se você precisa da ajuda do alto ou se você quer andar estribado no seu próprio entendimento, estribado, apoiado no seu próprio entendimento, ou na sua própria inclinação, ou no seu próprio humanismo. Tá? Vamos lá, Romanos 1:28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, que é o que a gente lê hoje, é o que a gente vê hoje em muita gente, não importa o que o alto, o que o homem pensa, o homem lá de cima, como se fosse um homem, né? Não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo os juízos de Deus, não somente as fazem, mas também consentem com os que fazem. Não somente faz, mas também consente com quem faz. Pois é, esse é o homem. Esse é o real retrato do homem. Não é menos que isso. É exatamente isso, e isso em muita amplitude. Com que tudo isso significa. Podemos andar sem a ajuda do alto? Você responde. Já o fruto do Espírito de Deus na sua vida está em Gálatas, que diz o seguinte, 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Que coisa maravilhosa. Eu só estou querendo trazer isso para você ver a hipocrisia que existe em afirmações como essa, que não precisamos da ajuda do alto. Nós vivemos numa sociedade de escravidão e dominação. É a sociedade onde há injustiça em todos os seus meandros, em todos os seus níveis, em todas as suas partes.
É a lei do mais forte, a lei do mais bonito, do mais inteligente, do mais útil, do mais rico. É ou não é? E ainda daquele que é o que indica, né? do que é indicado, do que é útil, do que é protegido, do que é bem relacionado. Por quê? Porque muitos sucumbem, são instrumentos para que os outros subam. É assim que o homem vive. Como é que esse homem pode dizer que nós não precisamos da ajuda do alto? Nós podemos fazer sozinho. É o ego, é o egoísmo. O homem pensa nele em primeira mão. Eu estava no dentista uma vez, vou falar disso porque me marcou também. E dentista você sabe, né? A gente espera. E lá tem as revistinhas que ficam lá. E eu olhei e vi uma lá escrito Me First, eu primeiro. Aí peguei lá, falei, vamos ver o que é isso. Falava sobre aborto, mas falava sobre outras coisas. Mas a capa estava tão impressionante, tinha lá, as figuras tinham Me First, eu primeiro, bem grande. E eu falei, esse é o retrato da sociedade. Esse é o retrato hoje do humanismo, do homem no centro. Eu primeiro. Pode um trem desse dar certo? Pode um trem desse dar certo? Eu primeiro. Por aí você vê. Então, o que a serpente fez? Tentou separar o homem, independer o homem de Deus. Fez também com Jesus. Você pode ler, eu não vou ler aqui, você pode ler, está aqui em Mateus 4, de 1 a 11, a tentação de Jesus no deserto. É só um exemplo, mas a tentação de Jesus no deserto não era para derrotar Jesus simplesmente. Era de fazer com que Jesus se independesse de Deus. Então manda essas pedras tornarem-se pães, lança por aqui abaixo, tudo isso te darei. Essas coisas atacaram a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, para que o homem pudesse ter o seu caminho independente do caminho de Deus. Isso é o que ele faz com você, meu amado. Com você. Você é um alvo do inimigo para que você se independa de Deus. Tem desejo que você acha que tem que nem é verdade. Tanto é que quando você atinge aquele seu sonho, aquele seu desejo, você vê que não te preencheu em nada. Você continua vazio ou até mais vazio de quando você alcança aquele seu sonho maravilhoso. Eu não gosto muito dessas frases, não, desculpa. Não estou criticando quem gosta. Isso é pessoal. Vamos sonhar, os meus sonhos. Gente, vamos acordar, minha palavra é essa. Não vamos parar de ficar sonhando. Vamos acordar, vamos ver o que a gente tem que fazer e fazer. Vamos ser decididos de servir ao Senhor. Isaías 55:8 fala, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os seus caminhos. Começa daí. Então, se Deus pensa diferente, se Deus age diferente, o caminho dele é mais alto que o meu, cara, é legal saber, hein? É legal saber, porque por mais que eu tenha sapiência e tenha aprendido, né? Tenha crescido, Deus me instruiu e me pediu para buscar entendimento, eu tenho que sujeitar a Ele tudo isso, porque Ele sabe mais. E além de tudo, Ele me ama. Ele sabe mais e me ama. Uau! Vamos conversar com Ele, vamos aprender com Ele, vamos andar junto com Ele. Pois é. Salomão fala de duas admoestações, uma advertência e uma promessa, num versículo só. Ele fala assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Duas admoestações. Confia no Senhor de todo o seu coração. Confia. Né? A gente só confia em quem a gente conhece. Então já fala de relacionamento. Conhece a Deus. Confia nele de todo o seu coração. E não te estribes. Não, ainda fala mais. Reconhece nos seus caminhos. Essas são as duas admoestações. Confia e reconhece. Ele está ali com você. E a advertência é, não te estribes no seu próprio entendimento. O que é estribar? É não se apoie, não se firme no seu próprio entendimento. Você tem um entendimento. Você acha que sabe o que é melhor. Com certeza, eu também. Eu acho que eu sei, pelo menos eu acho que eu sei o que eu quero. Perfeito, mas não se estriba, não se apoia nisso, né? E a promessa vem, e Ele vai endireitar as suas veredas. Ele vai pegar e cortar aquilo que realmente vai fazer mal e te mostrar por quê.
Não porque ele quer, eu quero porque quero, é assim porque não. Deus gosta de comunhão, Deus gosta de explicar, Deus gosta de falar, Deus gosta de instruir, né? Deus dotou a gente de inteligência, desde o princípio, super inteligente. Então, se Ele me deu capacidade de pensar, de adquirir conhecimento, inteligência, sabedoria, Ele não quer que eu use, Ele não quer que eu me fundamente, me apoie nesse entendimento? Uai, que gozado. Se eu estou aprendendo, é para mim não apoiar nisso? É exatamente isso. É exatamente isso. Ele quer te dar conhecimento. E a palavra é explícita. Olha só, vamos ver. Eu vou citar aqui rapidinho. Deus não ergue nenhum muro de separação entre a ciência, entre o saber, entre o conhecer. Pelo contrário, olha só o que Provérbios nos fala. Provérbios 2:3. Por entendimento alçares a tua voz. Deus quer que a gente busque. Provérbios 2:6. De sua boca vem o entendimento. Provérbios 2:13. Feliz o homem que adquire conhecimento. Provérbios 14:33. No coração prudente repousa a sabedoria. Provérbios 15:14. O coração sábio procura o conhecimento. Provérbios 16:16. É mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Provérbios 23:23. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Por que é, então, que eu não tenho que apoiar nesse entendimento se a palavra fala tanto de que é bom para mim? É porque não é suficiente. Só por isso. Não te leva até o porto desejado. Você não consegue ter todo o conhecimento que você precisa. E enganoso é o coração do homem. Não é para confiar. Então, Ele quer que você tenha entendimento, sim, até mesmo para que você aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele quer que você aprenda dele. Adquire o conhecimento. Deus não tem barreira nenhuma. Deus quer que você pense, sim, quer. E Ele te estimula, Ele te capacita, Ele te instrui cada vez a você pensar mais. Porque Ele quer entrar nisso, Ele quer te mostrar os caminhos da vida. Ele só quer que você escolha a bênção ao invés da maldição. Pronto. Então nós temos a necessidade de orientação do alto. Efésios 4:17. E digo isso, e testifico no Senhor, que não andeis mais como andam também os gentios. É Deus falando, olha, não anda como eles andam. Pronto, opa. E por que, Senhor? Como que eles andam? Na vaidade da sua mente. Você conhece gente assim? Vaidoso, se acha cabeção, se acha suprassumo, se acha que conhece, sábio. Pois é, na vaidade da sua mente. Cuidado com isso, viu? Essa vaidade da mente. Deus falou para não andar como eles andam. Entenebrecidos no entendimento. Esse mesmo que tem vaidade da mente, ele tem o entendimento entenebrecido. Ou seja, tem trevas no seu entendimento. Separados da vida de Deus pela ignorância, falta de conhecimento. Porque essa vaidade da mente aí não levou a canto nenhum, não levou a lugar nenhum proveitoso. E pela dureza do seu coração. Porque isso enrijeceu o coração do homem. Essa sapiência toda, essa capacidade toda que não leva a lugar nenhum, fez o homem achar que pronto, independente de Deus eu estou bem. Não está. Ele cedo vê que não está, mas o seu orgulho, sua vaidade e a dureza do seu coração faz com que ele não mude seu caminho. Jeremias fala assim, eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Provérbios também fala o seguinte, há um caminho que ao homem parece direito, parece um caminho bom, parece que esse caminho vale a pena de ir, parece que esse caminho eu já avaliei e vi, cara, é um caminho que eu até diria para meu filho andar nele, é um caminho bom, mas ao fim dele são caminhos de morte. Existe isso. É por isso que você tem que pensar aquilo que você acha um caminho bom, submete ao Senhor, pergunta ao Senhor, conversa com o Senhor, reparte, arrazoa, que Deus vai falar, não, esse caminho aí, olha só, vai dar nisso. Aí você fala, eita, olha para onde eu ia. Oh Deus, obrigado. Percebe? Há caminhos que para o homem parece direito, mas ao final são caminhos de morte. E ainda,
É bem conhecido esse verso de Romanos 12. E não se conforme com este mundo, mas sede transformados pela renovação da sua mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade para você que é boa. Ele não é um Deus tomador, Ele é um Deus doador. Ela é agradável, não tenha medo de entregar o seu caminho ao Senhor. Ele fala, ai, 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 e se Deus fizer, e se Deus escolher, e se Deus não fizer aquilo que eu quero? Oh, Deus sabe o que é bom, Deus sabe o que é agradável e Deus faz perfeito para a sua vida. Você crê? Salmo 71, 14. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. Oh meu Deus, essa é a declaração do meu coração. Eu esperarei em ti continuamente e te louvarei cada vez mais, porque tu és um Deus digno. Teu amor por mim é para sempre. Nada pode me separar do teu amor. Eu entrego minha vida a ti, eu confio minha vida a ti, eu deposito meu coração, Senhor, inteiro em tua presença. Eu preciso de ti. Segura minha mão, me conduz, Senhor, acima de qualquer coisa e me livra do meu próprio caminho. Eu quero ao Senhor, eu preciso do Senhor, eu me rendo ao Senhor. O amor da minha vida. Eu te bendigo, Senhor. Engrandece o teu nome em tudo que eu fizer. Em nome de Jesus. Deus te abençoe abundantemente. Confia no Senhor.